E aí, pessoal, tudo bem? Então, sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigado pela companhia de antemão, né? Esse domingo aqui maravilhoso, porque tá chovendo aqui na minha cidade. Eu adoro quando isso acontece, é ideal para descansar, né? Ler aquele livrinho e conversar sobre as coisas que a gente gosta, né? Principalmente em boa companhia, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, curtindo um café. Olha só essa caneca. Where Books Are Loved. Essa caneca é do Strand Books, maior sebo que eu já entrei na minha vida, 5 andares de livro usado, né? O paraíso para quem gosta de livro, na cidade de Nova York. Espero um dia voltar, né? Um lugar fantástico. Mas eu vou colocar essa caneca aqui, porque eu me conheço, né? Eu posso acabar derrubando aqui e ter que gravar tudo de novo. Então vamos lá. Desculpa. Hoje a gente vai fazer a resenha de Band of Brothers, o livro, não a série, né? Então, essa série aqui, de 2001, da HBO, ela virou mainstream, né? Muita gente furou a bolha, muita gente que nem tem interesses militares, né? Assistiu, adorou, e já faz parte do imaginário da cultura pop, assim como o Resgate do Soldado Ryan. Mas pouca gente sabe que essa série, ela veio de um livro de 1992, célebre também, Band of Brothers, né? Do Stephen Ambrose, um historiador célebre americano. E a gente vai resenhar esse livro e vai acabar resenhando a série também, porque eles meio que se misturam, né? O Stephen Ambrose é um historiador célebre, né? Ele publicou outros livros de sucesso, como Dia D, como Soldado Cidadão. E ele dedicou a maior parte da sua carreira à preservação das memórias, né, dos veteranos de guerra da Segunda Guerra Mundial. Ele fundou o Museu do Dia D, no Eisenhower Center, em Nova Orleans. E lá, além dos artefatos, né, que se utilizaram do dia D, né, aquela barcaça lá, desembarque anfíbio, etc, etc, você tem milhares de horas de depoimentos orais gravados com os veteranos, né? Coisa muito importante, porque à medida que o tempo passa, quanto a gente vai tendo menos gente entre nós que viveu essa época, né? Infelizmente. Então ele fez esse trabalho fantástico, maravilhoso de gravar essas horas lá, esse depoimento oral. Desculpa. E esse livro acabou se tornando o livro mais célebre dele devido à série, né? Porque isso aqui foi uma parceria do Tom Hanks com o Steven Spielberg, né? Eles fizeram juntos o Resgate do Soldado Ryan, depois fizeram essa parceria de produção aqui, qual produziram essa série. Depois Pacific, em 2010, e agora Mestres do Ar, na data de publicação desse vídeo, né? Comecinho de 2024. Né? Então eles estão realmente determinados a preservar essa memória, né? Fazer do conhecimento público essa microanálise, digamos assim, do que aconteceu na Segunda Guerra. Então, o livro é justamente isso, é uma microanálise, né? Nesse livro aqui você não vai aprender os eventos que políticos, ideológicos, estratégicos sobre a Segunda Guerra Mundial, que acarretaram a Segunda Guerra, mas você vai ver o impacto que isso teve sobre determinado grupo de pessoas, né? Que é o que a microanálise histórica faz, né? Ela é extremamente importante, porque são as consequências das grandes decisões na vida dos cidadãos, né? Ou soldados, ou vítimas de guerra, ou habitantes das cidades que sofreram esses eventos dramáticos, etc. E a microanálise histórica, ela é também muito mais atraente, né? De se ler, de se descobrir, né? Por isso que eu gosto do Antônio Bivo, que ele faz uma alternância boa, ele alterna entre o macro e o micro o tempo todo, então fica muito interessante, é uma coisa muito interessante. Então, essa história que muita gente já conhece, a gente vai falar dela resumidamente, mas antes eu queria dar uma contextualizada, né, para a gente entender melhor todos os eventos que acarretaram, né, tudo que está nesse livro aqui. Então, a guerra, ela é uma profissão também, uma profissão como outra qualquer, que envolve todo um conhecimento teórico, né? Existem universidades para isso, né? As pessoas estudam, generais estrategistas, que as pessoas são formadas para tomar decisões, né, a respeito da guerra. Só que essa profissão ela tem uma peculiaridade, ela é muito sensível ao advento de inovações tecnológicas, né?
Todas as profissões são, mas a guerra é especialmente sensível, né? Então, com o advento de inovações tecnológicas, você é obrigado a rever todas as doutrinas e com certa frequência até abandoná-las, esquecê-las, né? Então, da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, a gente observou muito isso, uma mudança muito grande na forma de se fazer guerra, devido principalmente ao avanço tecnológico. Então, aqueles que saíram na frente foram os que criaram logo novas doutrinas, né? Foram os que capitalizaram logo em cima, o mais rápido possível, em cima da nova doutrina, e abandonaram as antigas, né? Você tem que aceitar o mais rápido possível o que você sabe, pode não valer nada com o advento da inovação tecnológica e você aprender rapidamente outra coisa. Então, nesse aspecto, o exército alemão estava na frente dos outros, né? Eles criaram uma série de novas doutrinas que os outros ainda não tinham, estavam meio atrasados, né? Como a Blitzkrieg, por exemplo, a utilização de blindados como ponta de lança na infantaria, etc, etc. E uma dessas novas doutrinas foram um soldado paraquedista, né? As tropas aerotransportadas, né? Que eles chamavam em alemão de Fallschirmjäger, né? E se a minha pronúncia for errada, eu peço desculpa, tiver algum alemão assistindo, né? Porque o meu conhecimento ele vem dos livros, né? Então, às vezes, eu não tenho acesso à forma correta de pronunciar. E também acho que não faz tanta diferença assim. Então, os alemães criaram as tropas aerotransportadas, os Fallschirmjäger, né? E essa doutrina, ela tem a finalidade de esses soldados, eles são lançados dentro do território inimigo para apoiar o avanço da infantaria. Então, a infantaria vai tentando ocupar um território, os soldados paraquedistas são lançados dentro desse território já, para eliminar os obstáculos, para facilitar o avanço da infantaria. O que seriam esses obstáculos? Seriam pontes, seriam peças de artilharia, né? Seriam bunkers, né? Com metralhadoras. Então, assim, obviamente são missões extremamente arriscadas, extremamente arriscadas. Então esses soldados, eles são escolhidos entre os melhores dos melhores, né? O creme de la creme, eles escolhem os melhores recursos humanos que eles têm à disposição, não só em capacidade atlética, mas todo tipo de teste psicológico, né? Lucidez, consciência situacional, etc, etc. E eles formam esses pilotões de tropas aerotransportadas. E a Alemanha foi a primeira a criar essa doutrina, né? E no começo da guerra, logo em 1940, eles tiveram uma operação, eles usaram os paraquedistas em larga escala na tomada do forte Iben Manuel, um negócio assim, Iben, mas esqueci o nome, na Bélgica, né? Me falha a memória agora. Mas foi uma grande operação de tomada de um forte na Bélgica, e a operação foi extremamente bem sucedida, mas quando eles foram utilizar as tropas aerotransportadas em larga escala, na tomada da ilha de Creta, as perdas foram absurdas, né? Absurdas, absurdas, absurdas. O próprio Hitler ficou chocado, né, com a perda de material humano tão precioso e proibiu o uso dos Fallschirmjäger em larga escala, né, dos paraquedistas, em operações que utilizavam os paraquedistas em larga escala. Foram proibidos pelo próprio Hitler, pessoalmente. Né? Não obstante, eles conseguiram tomar assim ele de Creta, os paraquedistas tomaram o aeroporto foi a porta de entrada para os alemães, e a operação foi bem sucedida, mas com custo incrível, né, em termos de vida, né? Porque na realidade existe uma lei que proíbe você, uma lei, Convenção de Genebra, se eu não me engano, é crime de guerra, você atirar no paraquedista antes dele atingir o solo, enquanto ele estiver descendo. Só que no calor da guerra lá, meu filho, os habitantes lá da ilha de Creta, os nativos, vendo aqueles caras caindo, sabendo que eles vão tomar suas propriedades, estuprar suas mulheres. Então, meu irmão, atirava no cara antes dele chegar no solo, isso aconteceu. Então ele viu que na prática mesmo ia ser complicado. Então eles passaram a utilizar os Fallschirmjäger em operações bem menores e bem mais específicas, né? E por que eu fiz toda essa contextualização? Porque mais ou menos nesse momento que o Hitler diminuiu a relevância das tropas aerotransportadas, o Ocidente abraçou essa doutrina. Abraçou mesmo. Então eles começaram a formar paraquedistas, começaram a formar as tropas aerotransportadas, né? Airborne Troopers, como eles chamam, né? E
Nesse livro a gente acompanha desde o treinamento, a formação, até toda a trajetória ao longo da Segunda Guerra Mundial de uma dessas tropas aerotransportadas, né? A companhia Easy, que fazia parte da 101ª divisão aerotransportada. A Screaming Eagles, né? Literalmente águias gritantes, né? O símbolo dela é um escudinho com a águia gritando assim, né? Então aqui nesse livro a gente tem o treinamento deles, né? O primeiro capítulo é só o treinamento. Na série, a mesma coisa, a gente na série tem o primeiro DVD, no caso aqui, é só o treinamento, né? Muita gente, quando vai assistir essa série de novo, pula o treinamento. E depois a trajetória deles. Eles participaram do dia D e foram até a entrada na Alemanha, né? Então, no treinamento, eles foram treinados por um oficial judeu-alemão chamado Henry Sobel, né? Que os treinou de uma forma extremamente dura, né? Eles eram soldados de elite, escolhidos entre os melhores, recebendo um treinamento muito pesado, né? Mais ou menos como o BOP, né? O Caveira, como diz aqui no Brasil, mais ou menos essa lógica, só que diferente, outra coisa. E esse oficial, o Henry Sobel, ele bateu de frente, entrou em rota de colisão com o Capitão Winters, né? Que é um dos personagens também da Band of Brothers, né? O Capitão Winters foi treinado por ele, bateu de frente, eles tiveram rota de colisão. O Sobel foi punido, mas todos os outros integrantes da Easy Company, ao serem entrevistados, acreditam ao Sobel boa parte da bela formação que eles tiveram, né? O Sobel é um dos responsáveis pelo sucesso da Easy Company, segundo os seus próprios integrantes, né? E eles participaram do dia D, enquanto estava vendo aquele desembarque anfíbio que a gente viu, por exemplo, no começo do Resgate do Soldado Ryan, nas praias da Normandia. Eles já estavam lá dentro, tinham sido lançados na noite anterior, e já estavam tentando liberar pontes, né? Liberar ponte de artilharia, conquistar bancas, essas coisas. Ou seja, negócio extremamente arriscado. Depois eles continuaram a trajetória em relação à Alemanha, libertaram a Holanda, participaram da Operação Market Garden, uma operação que foi também mal sucedida, que houveram muitas perdas, atrasou muito, né? O general Patton, na época, existia na doutrina de usar os tanques para avançar, mas o general Montgomery, dos britânicos, é muito mal visto pelos ocidentais, pelos americanos. Ele insistiu nessa operação em larga escala com tropas aerotransportadas e realmente houveram muitas perdas, né? E eles atravessaram o Rio Reno, não chegaram a Berlim, porque houve aquela controvérsia decisão de deixar Berlim para os soviéticos, mas eles chegaram até Berchtesgaden, né, que é nas montanhas, que eram as propriedades de luxo da cúpula nazista, né, e lá eles invadiram a adega do Göring, né, cheio de bebidas caras, bebidas mais caras da Europa, e se embriagaram, e saquearam as coisas lá dos nazistas e tal. É muito legal que esses caras viveram lá no final da guerra, né, tem tudo isso na série e no livro, né. E sobre essa trajetória deles até a Alemanha, é importante dizer o seguinte: em determinado momento, o Hitler, vendo o avanço soviético pelo leste, o avanço oriental, né, pelo outro lado, ele apostou todas as suas fichas numa grande ofensiva, a ofensiva das Ardenhas, para combater os aliados ocidentais, os ingleses e os americanos, né? Então, em relação ao outro fronte, o soviético, ele apenas adotou posições defensivas, mas ofensiva mesmo, pesada, foram os americanos e os britânicos que pegaram. E eles pegaram guerra mesmo, assim, terrível, né? Pegaram um frio terrível, foi no inverno, né? De 44 para 45, e um frio de rachar. E nas Ardenhas, né? Pegaram batalhas assim, a Batalha do Bulge, né? Então, Bastogne, e tudo isso está retratado no livro e na série, foi realmente muito puxado, né? Não foi brincadeira, né? E então o livro retrata toda essa trajetória. Outro ponto importante a se dizer sobre esse livro, que poderia ser considerado controvérsia, até propaganda, mas está muito calcado em evidências, é que o Stephen Ambrose insiste que o nível moral das tropas americanas, inglesas, ocidentais, era maior do que o das tropas alemãs, soviéticas e japonesas, né? Porque, em relação aos crimes de guerra cometidos, né?
Logicamente, do lado ocidental houveram crimes também, mas eram atos isolados, como estupro, execução de prisioneiros, né? Tudo isso eram atos isolados. Já do outro lado, não, os crimes acometiam em massa, né? Os soviéticos estupravam assim, em massa as mulheres, né? Principalmente na entrada em Berlim, na Alemanha. Os japoneses cometiam atrocidades incríveis, inclusive adotaram o canibalismo como solução logística, né, para suas tropas, né, no Pacífico. Segundo Anthony Beevor, né, no livro Segunda Guerra Mundial. E os alemães também, os alemães entravam executando, matando. Né. Os crimes que os americanos cometiam normalmente era o saque, né? Se apoderavam, né, de artefatos, de coisa para levar lembrança para as famílias, né? Mas relativamente eram crimes menores em época de guerra, né? Então ele sustenta essa diferença moral entre os americanos e os ingleses e as tropas da Alemanha, Japão e União Soviética. E é sustentado sim em evidências, né? Apesar de alguns simpatizantes dos soviéticos poderem dizer que é propaganda, mas não é, é propaganda calcada em evidências sólidas. E tem uma parte do livro que ele fala só sobre isso, né? Que ele levanta esses fatos. E outra coisa, em relação aos paraquedistas, eu queria até, inclusive, compartilhar um episódio pessoal que aconteceu comigo há mais ou menos um mês, né? Eu pago um pacote dessas academias de rede, né? Que você pode treinar em qualquer unidade. Eu estava perto da zona turística da minha cidade, resolvi treinar lá nesse dia e conheci um senhor idoso, que ele estava compartilhando a máquina comigo, e eu percebi que ele fazia a máquina do tríceps com um pininho lá no último peso, ou seja, no máximo peso possível, né? E a máquina, aquelas máquinas que tinha todo tipo de aparelho, tinha uma barra também, ele alternava o tríceps no último peso com a barra, né? E eu olhando para esse senhor e conversando com ele muito simpático, carioca, né? E eu perguntei, desculpa a pergunta, mas qual a idade do senhor? Ele disse, eu tenho 89 anos. Meu Deus do céu, 89 anos. E qual é a história do senhor? O senhor é um ex-atleta, alguma coisa assim? Ele disse, não, eu fui paraquedista do Exército. E depois, quando eu fiquei mais velho, eu virei professor da Escola Militar. E hoje eu sou aposentado e estou aqui na sua cidade passando as férias com a minha mulher. E assim, são pessoas, os paraquedistas do Exército, eles são pessoas diferenciadas, né? É outro treinamento. A própria escolha, não é nem qualquer um que recebe o treinamento. Né? Para receber o treinamento, você já é muito selecionado. E o treinamento também lhe torna muito mais diferenciado. Né? Você vê que esse senhor foi uma amostra, assim, eu já tinha estudado muito a respeito do assunto. Né? Inclusive, ele gostou muito de conversar, porque a gente conversou muito sobre esse tipo de coisa também. Mas é isso, toda vez que vocês ouvirem falar de soldado paraquedista, é realmente um soldado diferenciado, um soldado feito para tomar decisões, para pensar rápido, para operar em território inimigo, né? E gostaria de terminar o vídeo com o nosso momento sommelier literário, né? Eu passei uns 2 vídeos sem fazer, mas esse vídeo eu me lembrei de um quadrinho muito bacana que eu adoro e eu gostaria de indicar, que é Sargento Rock, né? Da DC Comics, um personagem clássico da DC, isso é uma edição da Panini, baratinha em papel jornal, faz muito tempo que eu tenho essa edição, não sei de que ano é, papel jornal mais colorido, né? E essa edição é do Joe Kubert, que foi o artista que elevou o Sargento Rock, né? O principal artista de Sargento Rock. O Joe Kubert é um dos meus artistas de quadrinho favorito, né? Se você me mostrar uma ilustração do Joe Kubert, eu sou capaz de dizer que foi ele que fez. Como sou capaz de dizer e como sou capaz de reconhecer de vários artistas clássicos dos quadrinhos, né? Se eu ver o desenho, eu sei quem fez, né? E esse quadrinho é um quadrinho muito bacana, muito fantástico, é um quadrinho clássico da DC. Eu realmente estou por fora do que está disponível a respeito dele hoje, mas vocês sabem como funciona o mercado editorial, né? Uma coisa está disponível no dia, no outro chega. Então, quando vocês toparem com o Sargento Rock, vocês comprem. Inclusive, a companhia dele é a Easy Company, companhia moleza, né? Easy Company, também exatamente a companhia do Band of Brothers, né? Então, recomendo demais esse quadrinho aqui. E recomendo o livro e a série Band of Brothers. E, pessoal,
Muito obrigado pela companhia nesse domingo. Vou pegar meu cafezinho de volta aqui. Muito obrigado pela companhia nesse domingo, né? E vou colocando um ponto final nessa resenha. E fique ligado no canal que tá vindo muita coisa pra gente aí, tá bom? Muito obrigado.